Ei, você aí, já aconteceu contigo de estar na fila do supermercado, da farmácia, ou até mesmo do McDonald's para pegar aquele hamburgão caprichado no final de semana e pegou uma fila do tamanho do mundo, ou até deixou de ir pela grande quantidade de pessoas que estavam na fila? Pois é, isso é mais comum do que parece. No entanto, hoje eu vim te apresentar uma teoria chamada Teoria das Filas, onde através de um estudo de caso eu vou te mostrar como otimizar e melhorar o atendimento durante uma fila. Prepara teu chimarrão e vem comigo para aprender um pouco mais. Então, pessoal, vamos ao nosso estudo então de caso sobre teoria das filas, onde eu trouxe uma pesquisa baseada em um artigo publicado lá em Belém, no Pará, sobre uma rede de varejo de moda. Vale a pena destacar que não fui eu que fiz o artigo, apenas apliquei alguns conceitos e estou trazendo para vocês os resultados dessa aplicação. Mas para a gente manter um vínculo top e dar continuidade ao trabalho, eu vou falar um pouquinho mais sobre mim. O meu nome é Lucas Gonzalez de Macedo, tenho 21 anos e sou estudante de Engenharia Civil na URGS. Esse trabalho foi desenvolvido na disciplina de Pesquisa Operacional 2, que é ministrada pelo professor Ítalo Rodrigueiro Neto, e tem como objetivo realizar um estudo de caso aplicando conceitos da teoria das filas, analisando o funcionamento e a importância da otimização de sistemas de atendimento e prestação de serviços. Sem mais delongas, vamos falar sobre o caso. O caso ele baseia-se numa loja varejista com uma abordagem quantitativa e qualitativa. Por que quantitativa e qualitativa? Porque ele é baseado nos cálculos da quantidade de atendentes que trabalham na loja, que são 3 atendentes, e a quantidade de clientes que chegam por minuto. O tempo estipulado foi 60 segundos, então cada entrada na loja, o pesquisador ia lá e colocava na planilha do Excel as informações adequadas. Então foi adotado um modelo denominado MM3 Infinito FIFO, que eu vou falar mais adiante, que são significados de algumas definições também que serão abordadas ao longo do vídeo. Foram aplicados testes de aderência gráfica e o teste do Q-quadrado, com o objetivo de demonstrar que os padrões de chegada e atendimento possibilitam cálculos de taxa de ocupação e ociosidade do sistema. Assim a gente consegue achar uma solução ideal para a melhor quantidade de atendimento e diminuir a quantidade de fila. Então, para isso, eu trouxe algumas definições, como, por exemplo, a definição de teoria das filas, que é um processo estocástico que se baseia nas aleatoriedades que evoluem ao longo do tempo, mudando imprevisivelmente e probabilisticamente. Ou seja, um exemplinho rápido aqui, Dia dos Namorados, como sou um cara muito romântico, né, levei minha namorada pra gente sair pra jantar. Naquele processo de fila, de espera para poder entrar no restaurante, eu percebi que a fila, às vezes, ela oscilava muito. Ou seja, às vezes a gente avançava rápido, às vezes congelava no tempo. E assim a gente ia percebendo que ela era aleatória e imprevisível. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha uma estimativa. Ó, acho que em 5 minutos estamos ali, já vamos entrar. Então, essa é um exemplo bem simples. A fila é qualquer coisa que espera, e pode ser utilizada para ser atendida, e tem 2 regrinhas que vocês nunca vão esquecer. Se vocês não sabem, nunca vão esquecer. Que é o FIFO e o LIFO. O LIFO significa first in, first out, ou seja, o primeiro a chegar é o primeiro a sair. Pela lógica, é o método mais justo. E o LIFO é o último a chegar é o primeiro a sair, que não é muito o método aconselhável. Além disso, trouxe 2 símbolos matemáticos, o pessoal da engenharia, principalmente o pessoal mais cálculo, física, né, costumam ver bastante, que é o lambda, que significa a taxa de chegada no nosso formulário, e o mi, que significa o número de atendentes. Para isso, os métodos utilizados foram, primeiramente, a distribuição de Poisson, para a gente poder calcular a probabilidade de um evento, independentemente da taxa média constante, né, em um intervalo fixo de tempo e espaço. Então aqui temos a fórmula, que é representada também pelo número E, que significa a constante de Euler, que não foi citado no slide anterior, e uma tabela de definições de variáveis randônicas fundamentais, com a categoria, o símbolo, a descrição e a relação da fórmula. A taxa de chegada de clientes por minuto era de 0,6 clientes. Outro método utilizado foi o teste do Q-quadrado, que a gente definiu a aderência entre valores observados e esperados, classificando o experimento como quantitativo, que a gente pode obter a frequência observada, frequência calculada e o número de classes, porque a gente utiliza muito a estatística para analisar o comportamento da fila. Aqui tivemos também algumas tabelas, né, para falar sobre as frequências observadas, como a frequência absoluta observada, a frequência relativa observada e a observada acumulada, baseada no número de chegadas por minuto, além de um teste de aderência gráfica, que mostrou para a gente que a diferença entre os valores observados e calculados são muito pequenas, ou seja, com uma boa aderência, indicando uma boa aderência. Outra tabela sobre o Q-quadrado, né, sobre o teste do Q-quadrado para a chegada dos clientes, obtemos esse valor de 3,547, além de uma tabela relacionando a quantidade de atendimentos por minuto de cada cliente. No caso, o atendente 2, ele obteve mais atendimentos que os demais, o atendente 1 sucessivamente em segundo lugar e o atendente 3 obtendo a pior média. Aqui também o cálculo dos indicadores máximos, mínimos, né, das classes e algumas tabelas sobre frequências absolutas, como por exemplo a tabela 7, a tabela 8
E aqui temos também a tabela 9 com a frequência relativa observada. Além da tabela 10 com a frequência relativa calculada. E os seus respectivos totais, relacionando daí os atendentes. Aqui temos um gráfico da aderência do atendente 1, um gráfico da aderência de um atendente 2 e o gráfico da aderência do atendente 6. E ele segue uma exponencial negativa, com poucas diferenças entre os dados observados e calculados. Além do teste do Q-quadrado, né, que obteve esses resultados, de 9,488, do atendente número 2 e número 3 e o número 1 também. A tabela 12 é sobre os resultados. A tabela 13 sobre os principais parâmetros operacionais, junto com a tabela 14, que é a variação das taxas de chegada dos clientes, supondo que o sistema fique 80% ocupado. As classificações. Por que ficou esse nome MM3 infinito FIFO? O primeiro M significa a chegada dos clientes seguindo a distribuição de Poisson, que foi o primeiro método utilizado. O M2 significa o tempo de atendimento. O 3 é o número de atendentes. O infinito significa que não tem um número definido de clientes à espera, então pode ter 5, pode ter 6, pode ter 10, 20 ou nenhum. E o FIFO, né, ele é FIFO porque o primeiro a chegar na loja vai ser o primeiro a ser atendido. Além disso, obtemos alguns resultados muito bons, que a configuração dos 3 atendentes proporciona uma taxa de ocupação de 74%, que caracteriza um equilíbrio adequado entre a eficiência e a qualidade do atendimento. A média dela ali é os 70%, né? E o tempo médio de espera na fila é cerca de 3 minutos. O valor é considerado tolerável para esse contexto estudável. Além disso, a ociosidade do sistema é de 26%, que indica que o sistema está operando próximo ao limite aceitável, de 30%, né, a ociosidade, sugerindo atenção para evitar momentos de alta demanda. Além disso, podemos concluir que o trabalho foi muito aproveitado, muito legal fazer esse trabalho, e eu consegui fazer uma análise desse experimento, colocando em prática alguns conceitos e ensinamentos que tive em aula. Desse modo, consegui analisar melhor graficamente e consegui aplicar o teste do Q-quadrado, conseguindo utilizar, né, na teoria dos varejos de moda, mas deu para perceber também que em outros nichos empresariais, ou até mesmo como ir no banco, eu consigo obter um cálculo de fila, responder mensagem também, podemos, né, se formos mais profundamente, obter também esse tipo de resultado. E concluir também que o método de teoria das filas ele é muito recomendável e satisfatório para melhorar o atendimento, seja na velocidade ou na qualidade. Porque assim como no cálculo obtido desse experimento aqui, a gente pôde observar que 3 atendentes, no período de 3 minutos atendendo cada um, ainda assim era uma meta legal. Pode ser que com maior demanda precisasse de mais um funcionário para ter, mas dadas as demandas possíveis nesse tempo de 1 hora, a gente obteve esses resultados. Agradeço pela oportunidade de estar aqui, agradeço a todos que prestaram atenção e o meu muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.